Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou colocar para vocês no Google Class a aula que aconteceu no Centro de Mídias e TV Cultura no dia 14/9 de 2020, tá? Foi na segunda-feira retrasada. Essa aula é referente à nossa quarta aula do terceiro bimestre. A professora veio falar pra gente sobre as forças intermoleculares, também chamadas de forças de Van der Waals, parte 2. Onde a parte 1 das forças de Van der Waals, eu também já coloquei para vocês no Google Class, é a terceira aula do dia 31/8, tá? Então, essa é a segunda parte. Ela veio falar pra gente, principalmente focalizou aí nessa aula sobre a ligação de hidrogênio. É uma força de Van der Waals que a gente chama de ligação de hidrogênio, né? Que é a mais intensa entre as três. No vídeo da primeira parte que eu coloquei para vocês lá no Google Class, referente à aula do dia 31/8, que é a parte 1, eu já havia colocado nesse vídeo e expliquei sobre os três tipos de forças intermoleculares, que é a ligação de hidrogênio, a dipolo permanente, que a gente também chama de dipolo-dipolo, e a dipolo induzido, que a gente também pode chamar de forças de London, tá? Então, no vídeo, eu já expliquei para vocês essa ligação de hidrogênio, e nessa segunda parte, ela focalizou mais nesse tipo de ligação, tá? Que é a ligação de hidrogênio. Então, o que eu trouxe aqui para vocês são exercícios, né, que necessariamente vocês vão utilizar aí essa ligação de hidrogênio. Só que antes de eu entrar e explicar para vocês, né, o que seria essa ligação de hidrogênio, eu trouxe uma parte aqui, ó, que vocês vão lembrar que é um resuminho do que eu falei no último vídeo, né, sobre os três tipos de forças intermoleculares. Lembrando que as forças intermoleculares vai acontecer entre as moléculas, é diferente da força intramolecular, né, que vai acontecer entre os átomos da molequinha, e essa acontece aí entre a atração de uma molécula com a outra. Então, a gente sempre vai ter três tipos de forças intermoleculares. A mais intensa, que é a ligação de hidrogênio, e que ela falou nessa parte 2, né, que ela focalizou, que seria essa ligação de hidrogênio? São moléculas polares, né, onde a gente sempre vai ter o hidrogênio ligado diretamente a um átomo de flúor, ou o hidrogênio ligado diretamente a um átomo de oxigênio, ou o hidrogênio ligado diretamente ao átomo de nitrogênio. Então, por exemplo, né, exemplos de ligação de hidrogênio, moléculas que fazem esse tipo de ligação, né? A nossa molécula de água, onde eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio, a amônia, onde eu tenho o hidrogênio ligado ao nitrogênio, e aqui a gente tem aqui, ó, a molécula de ácido acético, que é o nosso vinagre, onde na molécula não apresenta somente esses átomos, pode apresentar o carbono ou outros átomos, mas o que acontece é o hidrogênio vai estar ligado diretamente ao oxigênio. Então, assim, ele está fazendo aí uma ligação de hidrogênio, tá? Lembrando que essa é a mais intensa, a intermediária é aquela que a gente chama de dipolo permanente ou dipolo-dipolo, que também vai acontecer entre moléculas polares. A diferença dessa para essa, que acontece também entre moléculas polares, é que aqui o hidrogênio vai estar ligado diretamente aos três elementos mais eletronegativos, certo? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Aqui também é polar, só que eu vou ter outros elementos. Por exemplo, eu tenho o hidrogênio ligado ao cloro, tá? Molécula polar, por quê? Porque o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Aqui, ó, a gente tem um éter e o oxigênio, ele vai ser muito mais eletronegativo que esse carbono e que esse carbono, tá? Então, são moléculas polares, onde eu tenho dentro dessas moléculas elementos mais eletronegativos,
tá? Esse é o dipolo permanente, ou também chamado de dipolo-dipolo. E o último é o dipolo induzido, que a gente chama forças de repulsão de London, ou simplesmente forças de London, tá? Vai acontecer entre as moléculas apolares, é a força mais fraquinha de Van der Waals, tá? Acontece entre moléculas onde seus ligandes são iguais, né? Por exemplo, moléculas diatômicas com 2 átomos iguais, ou quando eu tiver mais de 2 átomos na molécula, os seus ligantes vão estar ligados, os seus ligantes, todos eles vão ser iguais, vão estar ligados a um átomo central. E aí, no caso, por eles serem iguais, por exemplo, aqui eu tenho um C ligado a 4 hidrogênio. Por esses ligantes serem iguais, todos hidrogênio, suas forças vão se anular, tá? Então, por isso aí, moléculas apolares, tá? Então, esse é um resuminho, onde a gente tem aquele que é mais intenso, intermediário e mais fraco. E com isso, eu venho lembrá-los também que, quanto maior a intensidade da força intermolecular, maior a substância vai apresentar o seu ponto de fusão ou o seu ponto de ebulição. Então, por exemplo, aqui, ó, quem lembra? Eu tenho aqui compostos, né, e as suas temperaturas de fusão. Então, eu tenho a molécula de gás hidrogênio formada por 2 elementos de hidrogênio, né? 2 átomos iguais. Então, é uma molécula apolar, né? Então, ela vai ser o dipolo induzido, é o mais fraquinho de todos. Aqui eu tenho o HCl, que é um ácido clorídrico, é uma molécula polar, porque eu tenho elementos diferentes, onde o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, porém, por ser polar, aí eu penso o seguinte, opa, ela é polar, ela vai ser dipolo permanente ou ligação de hidrogênio? Não é ligação de hidrogênio, porque aqui o hidrogênio está ligado ao cloro e não ao flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Então, ela só pode ser dipolo permanente. Tá? Então, ó, o gás hidrogênio aí vai ser menor que o ácido clorídrico, que é o HCl, que vai ser menor que a água. A água é ligação de hidrogênio, onde eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio, tá vendo? E vai ser menor, todos esses vão ser menor que um composto iônico. Então, qualquer composto iônico, por exemplo, o NaCl, que é o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, sempre os compostos iônicos vão ter ponto de fusão ou ponto de ebulição maior, tá? Porque aqui a gente trabalha com forças intermoleculares em moléculas que fazem ligação covalente, que são essas daqui, tá? Nos compostos iônicos, todos eles sempre vai ter ponto de fusão, ponto de ebulição maior em relação à ligação covalente. Tudo bem? Porque eles fazem ligação iônica aí, tá? Então, esse é um resuminho, falando dos 3 tipos de força intermolecular, onde essa aula, ela focalizou bastante na ligação de hidrogênio, que é um tipo de força também intermolecular, bem mais intenso, né? Que vai acontecer aí entre os seus dipolos permanentes, né? Onde, nessa ligação de hidrogênio, o polo positivo sempre vai ser o hidrogênio, o polo negativo sempre vai ser ou o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio, já que o elemento de hidrogênio tem que estar ligado a um desses 3 elementos mais eletronegativos. Por quê? Porque eles são, né, na fila de eletronegatividade, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são bastante eletronegativos, portanto, eles vão atrair mais elétrons, né, vão estar fortemente, né, nas suas ligações, né, então vão ficar com carga aí parcial negativa. Então, a gente tem alguns livros, ou se vocês forem pesquisar em alguns textos mais antigos, que a ligação de hidrogênio, que é esse tipo de força de Van der Waals mais intensa, antigamente eles recebiam um nome, né, eram denominados por pontes de hidrogênio. Não está errado, tá? Hoje a gente dá um nome mais comum se falar ligação de hidrogênio, mas se você colocar como ponte de hidrogênio também vai estar aí correto, porém já está um pouquinho mais ultrapassado, tudo bem?
Nesse tipo de ligação de hidrogênio, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, antes da gente colocar nos exercícios, como que fica aí a molécula do fluoreto de hidrogênio, que é o HF. É essa molequinha aqui, ó. Então, eu sei que a molécula do fluoreto de hidrogênio, ela faz ligação de hidrogênio, é uma ligação bem forte, muito intensa, porque eu tenho o hidrogênio ligado diretamente ao átomo de flúor, o elemento mais eletronegativo, tá? Ele é classificado como uma molécula polar e quando elas estão no seu estado sólido, as suas moléculas vão se atrair entre si, de modo que o polo positivo, no caso o hidrogênio, de uma molécula, ele vai ser atraído pelo polo negativo da outra molécula, no caso o flúor. Então, o hidrogênio atrai o flúor atrai o hidrogênio da outra, o hidrogênio atrai o flúor atrai o hidrogênio e assim vai. Então, a gente vai ter, ó, essa força, né, intensa, essa força de ligação de hidrogênio. Por isso que nas substâncias sólidas é muito difícil a gente conseguir quebrar aí a ligação de hidrogênio ou quebrar as ligações, principalmente se for aí a ligação de hidrogênio. É só a gente pensar o seguinte: eu tenho a água no seu estado sólido, vamos supor lá menos 20 graus Celsius. Para mim passar esse cubinho de gelo para o seu estado líquido, eu tenho que dar energia a ele, eu tenho que dar calor, então eu aumento a temperatura. Então, eu vou dando energia, né? Ele vai adquirindo esse calor e quando ele chega a uma temperatura de fusão exatamente a 0 graus Celsius, o que vai acontecer? Toda essa energia que eu forneci para esse cubinho de gelo vai ser suficiente para ele começar a fazer a transformação do seu estado sólido para o estado líquido. Nesse intervalo onde está acontecendo aí a transformação de sólido para líquido, a temperatura aí não varia mais, né? Então, vai ficar ali constante até ele fazer a transformação total. Toda a energia que eu dei para ele, então na hora que chegar a 0 graus Celsius, a substância sólida ela vai passar para a substância líquida. Então toda essa energia vai ser suficiente. Aqui a temperatura não varia mais, tá? Depois, o que acontece? Quando o sólido passou totalmente para o estado líquido, eu dou mais calor, dou mais energia, vai subindo a temperatura. A hora que chegar a 100 graus Celsius, o que acontece? Toda essa quantidade de calor, toda essa quantidade de energia vai ser suficiente para a água no seu estado líquido transformar, né, passar para o seu estado gasoso. Então, nesse outro patamar de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, a temperatura também não vai variar, porque é o intervalo, é o tempo com que acontece a transformação de líquido para gasoso. Depois que ela está totalmente gasosa, aí eu continuo dando mais energia a ela. Tá? Então, aí eu pergunto, nos patamares, tanto no ponto de fusão como no ponto de ebulição, qual que desses dois patamares, qual que é mais difícil de quebrar as ligações? Qual que é a situação que vai ser que eu vou ter que dar mais energia para mim conseguir quebrar as molequinhas, né? As ligações entre as molequinhas no estado sólido. Porque quando ela vai transformar de sólido para líquido, eu tenho que dar muito mais energia, muito mais calor para mim conseguir, no caso, né, quebrar aí as ligações. Então, toda substância no estado sólido é muito mais difícil de quebrar as ligações entre si, porque normalmente elas fazem ligação de hidrogênio, tá? É uma força aí mais intensa, tudo bem? Olha só. As moléculas de água, que é um outro exemplo clássico, né, da ligação de hidrogênio, realizam esse tipo de interação intermolecular
com suas próprias moléculas e também pode acontecer com outras moléculas que serão dissolvidas em água. Lembra daquela frase que semelhante dissolve semelhante? Então, ela pode fazer ligação de hidrogênio com molécula de água ou com outras substâncias que podem ser dissolvidas nela. As moléculas de água também são polares, né? Pois os hidrogênios possuem uma carga parcial aí positiva e o oxigênio, por ser um elemento mais eletronegativo, ele vai ter uma carga parcial negativa. Assim, o hidrogênio de uma molécula, ele sempre vai ser atraído pelo oxigênio da outra molequinha de água. Então, aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês, né? Eu tenho o hidrogênio que sempre vai ter uma carga, né, parcial positiva e o oxigênio uma carga parcial negativa. Esse oxigênio da molécula de água, ele vai ser atraído por quem? Pelo hidrogênio da outra molécula de água. Enquanto que o hidrogênio dessa molécula aqui vai ser atraído por quem? Pelo oxigênio da outra molequinha. Então, na molécula de água, tá vendo que eles ligam entre si em todas as posições, vai formando um círculo. Então, eu ligo em cima, embaixo e nas suas laterais, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo da água no seu estado líquido. É assim que ela apresenta pra gente, se fosse meio espacial, né? Então, ela liga em todas as suas extremidades, tá? Nesse caso, no estado líquido, esse tipo de interação ocorre em todos os sentidos, né? As moléculas do lado, as moléculas de cima e as moléculas de baixo. Essa interação, ela resulta em algumas propriedades muito importantes, tá? Por isso que eu venho falar dessa parte para vocês, tá? Elas resultam aí numa situação, ou eu acredito que vocês já tenham visto falar, numa propriedade interessante que a gente chama de tensão superficial. O que seria isso, né? Quando é tipo uma espécie de membrana elástica, ou também pode ser chamado aí de película, se forma em uma superfície. No caso, se eu estiver falando da água, vai formar, devido às ligações da água serem em todos os sentidos no seu estado líquido, na sua superfície vai formar essa película, né? Isso ocorre porque as moléculas de água da superfície realizam as ligações de hidrogênio somente com as moléculas que ficam abaixo e ao lado, sendo dessa forma atraídas para o seu interior do líquido. Pois aí, o que vai acontecer? As moléculas, não tem molécula em cima, né? Então, a molécula vai atrair embaixo, em cima. Se na superfície eu não tenho molécula, vai ser nas laterais e embaixo. Por não ter, né, moléculas acima delas, elas serão atraídas mais para baixo. Então, esse processo vai ser responsável pela formação de uma película, que a gente chama de superfície do líquido, né? Essa tensão superficial da água, ela é tão intensa que permite que alguns insetos, não sei se vocês já viram, mas tem alguns insetos que conseguem caminhar sobre a água. Além de ser de extrema importância para certas comunidades de insetos, né, tais como bactérias, fungos, algas, algumas larvas, alguns crustáceos, pois permite aí a sobrevivência dessas substâncias, desses animais, em superfícies que tenham lago, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, um exemplo de um inseto, né, andando sobre a água em virtude da sua tensão superficial, porque como a água líquida, né, se liga em todos os sentidos, na lateral, embaixo, em cima, quando tá bem em cima aqui na superfície, como não tem uma molequinha de água em cima, então ela vai ligar nas suas laterais e embaixo, e aqui vai formando-se essa película, né, essa membrana que a gente vai dar o nome de tensão superficial, e é o que faz com que os insetos caminhem, né, ou andem sobre a água. Tá? Eu tenho outro exemplo aqui para vocês, porque isso acontece na água no seu estado líquido, né? Onde as moléculas
que tá no estado líquido? As molequinhas de água, elas estão mais afastadas uma das outras, elas conseguem deslizar umas sobre as outras, né? Elas apresentam aí um certo grau de liberdade, um certo grau de movimento, por isso que tem essas ligações de hidrogênio entre as moléculas e estão aí o tempo todo, por ter essa liberdade de movimentação, o tempo todo elas são feitas e são desfeitas, são feitas e são desfeitas. O que acontece então, professora, na água no seu estado sólido? A água no seu estado sólido, elas estão fortemente ligadas, né? Então, é mais difícil, lembra que é mais difícil quebrar as substâncias do estado sólido. Por elas estar fortemente ligadas, elas vão estar mais próximas entre si, né? Também vão realizar a ligação de hidrogênio e elas vão formar, as molequinhas de água, elas formam uma estrutura hexagonal, tá? Mais ou menos assim, tá? Onde eu tenho molequinha de água aqui, 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 aqui e aqui, né? E aí vão se ligando, né? Entre as outras. Aqui tá no modo, no plano espacial, tá? O que acontece? No estado sólido, por elas estar fortemente ligadas entre si, o máximo que acontece aqui, elas conseguem vibrar, mas elas não têm essa liberdade de movimentação como no estado líquido, né? Então, elas formam aí essas estruturas hexagonais e esses espaços vazios que ficam, né, no interior dessas moléculas quando elas estão no seu estado sólido, vai diminuir a densidade, né, no caso o gelo, fazendo com que o volume desse gelo aumente e ele diminui a sua densidade. O que tem aqui no interior? Ar. Né? Então, é por isso que a água no seu estado sólido, ela é menos densa do que a água no estado líquido. Se o gelo é menos denso, ele vai boiar na água. É por isso que os icebergs, né, nos oceanos, por exemplo, ficam aí na sua superfície, né? É uma propriedade importante, né? Desde que o gelo fica menos denso, ele consegue flutuar sobre a superfície dos rios, sobre a superfície de lagos, mares e dos oceanos, atuando principalmente, no caso vamos pensar nos icebergs, eles atuam principalmente como isolante natural. Por quê? Porque ele vai manter a água que está abaixo dele no seu estado líquido, o que mantém aí os animais, né, dos oceanos vivos, porque já imaginou se a água no seu estado gelo tivesse uma densidade maior do que no estado líquido, que é o que acontece com a maioria das substâncias quando se solidificam, o que ia acontecer? Ele ia afundar, ia congelar todo o mar e não ia existir aí espécie aquática, tá? Então, é por isso que eu trouxe isso para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer os exercícios, porque foi o que ela tratou, né, nessa aula. A força de Van der Waals mais intensa, que é a força que a gente chamava de ligação de hidrogênio, hoje a gente chama de ponte de hidrogênio. Eu trouxe alguns exercícios para vocês, ó. Uma lâmina de barbear, que é aquelas giletes, tá, das antigas, se a gente colocar ela sobre a água, ela consegue flutuar. Então, uma lâmina de barbear das antigas flutua quando deitada cuidadosamente sobre a superfície da água contida em um copo. Esse fenômeno é explicado por uma causa imediata que é a pequena polaridade das moléculas de água. Não, a molécula de água é polar, tá? Então, elas tem grande, não são apolares que tem uma força, né, bem fraquinha, elas são polares, então não é pequena, é grande. É devido à simetria das ligações de hidrogênio? Nem todas, só as moléculas de água que vai ter aquela simetria que eu acabei de mostrar para vocês, mas não é só por isso, tá? O princípio da ação e reação, nós não comentamos sobre isso, nenhuma das alternativas, vai ser essa daqui, ó, devido à tensão superficial da água, porque a água faz
ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio no estado líquido, porque ela foi colocada em um copo de água, acontece em todas as direções e forma aí uma película em cima da água, fazendo com que a lâmina de barbear consiga flutuar, assim como os insetos conseguem andar, tá bom? O exercício 2, eu coloquei assim: a tensão superficial da água explica vários fenômenos, como a capacidade e a forma esférica das gotas de água. Por que a gotinha de água tem a forma esférica? É devido também à tensão superficial, já que a molequinha de água se liga em todas as direções, tá? O fato de alguns insetos poderem andar sobre a água, a alta tensão superficial da água é uma consequência direta da sua viscosidade, do seu elevado ponto de fusão, do seu elevado ponto de ebulição, das atrações intermoleculares ou das ligações covalentes. Qual que vai ser aí? A molécula de água, a gente sabe que ela vai apresentar ligação de hidrogênio, né? E na molécula de água, nada mais é do que o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, que é um fator que necessário para que ocorra aí a ligação de hidrogênio, já que o hidrogênio tem que estar ligado aos 3 elementos mais eletronegativos. Essa força intermolecular, ela é classificada como uma força de maior intensidade, o que faz com que haja uma forte atração entre essas moléculas. Então, aqui no caso, qual que vai ser? Das atrações, né, intermoleculares. Ó, a alta tensão superficial da água é consequência do que? Da atração intermolecular que acontece entre essas molequinhas de água. Não é da sua viscosidade, a água não é viscosa como o óleo. Todas as substâncias que fazem ligação de hidrogênio têm seu ponto de fusão e ponto de ebulição alto, então não é só no caso da água, e das ligações covalentes entre átomos de hidrogênio e oxigênio. A gente vai ter outras ligações covalentes, mas aqui no caso a gente está falando da molécula de água que faz ligação de hidrogênio, tá? Nada mais é do que a sua grande capacidade de fazer essa força intensa, né? A sua força de atração intermolecular, tá bom? Olha só o exercício 3. São conhecidas 3 forças intermoleculares que eu acabei de explicar para vocês, tá? Que podem ocorrer entre as moléculas. Então, a gente tem a dipolo permanente, que também pode chamar de dipolo-dipolo. Nós temos a dipolo induzido, que também pode chamar força de London. E a gente tem a ligação de hidrogênio, tá? Onde ligação de hidrogênio é mais forte, a dipolo permanente é intermediária e a dipolo induzida é mais fraca. Uma dessas forças sobrepõe em relação à outra por meio de sua intensa, ou seja, por meio de sua força. Opas, acabei de falar, hein? Qual dessas forças intermoleculares vai ter a sua maior intensidade? É o que a gente viu nessa aula de hoje, né? Então, qual que tem a força maior, aquela que é mais difícil de ser quebradas? Qual que vai ser aí? A letra, ó, a gente tem dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio, força de London, nenhuma das alternativas. É óbvio, né? Ligação de hidrogênio é aquela mais intensa, nenhum tipo de força intermolecular vai ser mais forte que a ligação de hidrogênio, tá bom? E a 4, eu coloquei assim: dadas as fórmulas a seguir, indique qual delas é capaz de interagir com outras moléculas iguais a ela por meio de ligação de hidrogênio. Então, a gente sabe que a ligação de hidrogênio, o hidrogênio tem que estar ligado diretamente ao flúor ou diretamente aí ao oxigênio ou diretamente ao nitrogênio, os 3 elementos mais eletronegativos, tá? Então, se eu olhar na molequinha, ó, HF, pode acontecer ligação de hidrogênio entre moléculas de HF? Vamos pensar na outra, HCl, faz ligação de hidrogênio? Não, porque eu tenho hidrogênio ligado ao cloro e não aos elementos mais eletronegativos.
HF, que é hidrogênio e iodo, faz ligação de hidrogênio? Também não, porque iodo não é um elemento que está entre os 3 principais. HBr, que é hidrogênio e bromo, também não faz ligação de hidrogênio. E o CO2 a gente não tem nem hidrogênio na molequinha. Então, o único que faz ligação de hidrogênio é o HF, que eu posso ter várias moléculas de ácido fluorídrico, né, fazendo ligações entre si. Então, vai ser a alternativa A. Tá? Então, essa foi a aula, o assunto que a professora trabalhou com vocês, que é a ligação de hidrogênio, a força mais intensa, né? Eu vou dar um adendo agora para vocês, falando uma situação que também é bastante comum, não sei se vocês já ouviram falar, que as ligações de hidrogênio, elas também podem acontecer, não somente, né, principalmente desse último exercício, elas acontecem não somente aí, em misturas entre moléculas de substâncias diferentes, né? Então, pode acontecer com misturas de moléculas de substâncias iguais e substâncias diferentes, né? Por exemplo, quando a gente adiciona em uma determinada quantidade um certo volume de álcool a um certo volume de água, o que a gente vai observar? Então, eu tenho um recipiente, vou lá e coloco uma quantidade de álcool em uma quantidade de água. Se a gente observar o volume final dessa mistura de álcool e de água, desses 2 líquidos, sempre vai ser menor, tá? Do que a soma deles. Então, se eu tivesse somado, vamos supor, 50 ml de álcool em 50 ml de água, eu teria que ter 100%. Só que se a gente observar no final, não vai ter 100%, vai ter um volume menor. Por que acontece isso? Porque na molequinha de álcool, ela apresenta assim, ó. Ela é um composto orgânico, onde a gente vai ter isso daqui, ó. Esse daqui é o álcool. E o álcool, ele é um composto orgânico, porém ele faz ligação de hidrogênio. Quando eu coloco álcool em água, o que vai acontecer aí, ó? Então, na molécula de água vai possuir o quê? Na molécula do álcool, a gente sabe que ele tá fazendo ligação de hidrogênio. Na molécula de água, ele também faz a ligação de hidrogênio. Então, aqui ele tem uma extremidade, né, polar, e a água também é polar. Por isso que álcool se dissolve em água, porque os dois são iguais, têm a mesma polaridade, semelhante dissolve semelhante. Devido à presença desse grupo, que a gente chama grupo hidroxila, que é presente pelo OH, o que vai acontecer? O hidrogênio da molequinha de água, ele vai ser atraído pelo oxigênio da molequinha do álcool, né? E assim vai se ligando a outra molequinha de água, outra molequinha de álcool, então eles vão ser atraídos, o hidrogênio da molécula de água pelo oxigênio da molécula aí do álcool, no caso o etanol, realizando o que? As ligações de hidrogênio. É por isso que o volume vai ser contraído quando acontece a ligação de hidrogênio entre o oxigênio do etanol com o hidrogênio da água, esse volume se contrai e o álcool ele vai ser dissolvido em água, tá? É só o que eu queria terminar aí comentando com vocês. Eu coloquei para vocês no Google Class os exercícios que a professora trabalhou na aula, tá? São exercícios mais simples do que esses. Eu espero que vocês resolvam eles no caderno de classe. E se tiver alguma dúvida, pergunta para mim no Google Class, tá bom? Um abraço e até a próxima.